Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, para darmos continuidade ao nosso estudo, os nossos estudos acerca de Deus e da maneira como Ele se revela para nós, na sua forma e na sua revelação especial e na sua revelação geral. Especial porque se trata da Bíblia Sagrada, de como que Deus fala acerca dele mesmo e como que a Bíblia relata acerca dessa pessoa bendita a qual nós adoramos, que é a pessoa de Deus. E na revelação geral, como que ele se revela através da natureza e da sua obra criada. Claro que semana passada o Hélito deixou de forma clara, bem clara e esclarecedora, a forma que nós podemos compreender Deus na sua plenitude, revelado como o Deus triuno, e nós falamos cerca de 3 aulas acerca dessa triunidade de Deus, do Deus que se revela, o Deus que a Bíblia o apresenta como o Deus triuno, ou seja, ainda que essa doutrina, trindade, essa palavra trindade não esteja na Bíblia, mas é dessa forma que Deus se apresenta, que a Bíblia revela o próprio Deus, como um Deus triuno. Então, entendendo a pessoa de Deus e a forma que ele se revela, e os equívocos e algumas doutrinas equivocadas que surgem a partir da falha de se interpretar e de se compreender esse Deus que se revela como um Deus triuno, como essa unicidade, essa unidade entre essas 3 pessoas distintas da Trindade, comete alguns equívocos e acabam surgindo heresias dessa dificuldade de se entender a doutrina da Trindade. Mas, é claro, aqui não é um estudo teológico aprofundado, mas sim estudos mais informais acerca da pessoa de Deus e do que a Bíblia fala acerca dele. Hoje, como nós não definimos e nem encerramos, mas tentamos esclarecer o mais assim bíblico possível a pessoa de Deus e expor isso de uma forma clara e objetiva, de forma simples, para que você possa compreender como que Deus se revela na Escritura. Hoje nós vamos dar continuidade, mas falando sobre o Deus que cria, que é a criação, partindo do princípio que já conhecemos e compreendemos o Deus a qual cria todas as coisas. Então, você conhecendo Deus e a maneira que Deus se revela na Bíblia, fica mais fácil compreender a sua criação, a forma que a criação vai se desenvolvendo e o propósito que está por trás dela. Então, convido você a se juntar aí com toda a sua família, pegar a sua Bíblia e darmos continuidade aí nos estudos bíblicos para crescermos e conhecermos mais acerca de Deus. Então, curva a sua cabeça e vamos orar aí onde que você está, para que Deus possa nos iluminar na compreensão desses estudos. Amém? Te louvamos, Deus, por essa oportunidade, que o Senhor possa nos conduzir e nos guiar, Senhor Deus, na compreensão da Tua Palavra. Que em tudo seja glorificado o Teu nome e o nosso crescimento espiritual venha nos levar à submissão da Tua Palavra e da Sua soberania. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que é criação? O que é criação? Esse é o tema da aula de hoje, um assunto, hoje eu vou apenas introduzir esse assunto, mas partir desse princípio e dessa pergunta, o que é criação? De onde veio o universo? São perguntas que são constantemente levantadas aí nos debates e somos pressionados por algumas dessas perguntas, né? De onde que veio o universo? E outra, qual é o propósito do universo? Outra pergunta também é, deveríamos pensar na criação como boa ou má? Então, os estudos que vamos trilhar e compartilhar a partir de hoje, vamos tentar entender como Deus criou o universo, que tipo de universo Ele criou e como devemos pensar acerca da criação
hoje, nesse cenário a qual nós estamos vivendo? Como que pode melhorar e nos ajudar a compreender o cenário de hoje a partir da compreensão da criação, da obra das mãos de Deus? Amém? Então a criação é criada por Deus. Deus criou do nada o universo. E eu quero deixar bem claro aqui que não vou entrar em assuntos completamente teólogos e um debate teológico. Aqui a intenção é ser o mais bíblico possível, ou seja, partir das declarações bíblicas para compreender melhor a criação e a pessoa de Deus. Então Deus criou do nada o universo. Nada além de Deus existia antes que o universo fosse criado. Isso é uma questão lógica. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Isso é o que Gênesis capítulo 1, versículo 1, chama de céus e terra. Foram criadas por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, afirma isso. Todas as coisas foram criadas por Deus. Abra sua Bíblia aí, eu vou estar lendo aqui na versão NVI. Diz o seguinte, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. No princípio criou os céus, no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia parte desse princípio, afirmando essa verdade, que todas as coisas, e quando a Bíblia fala todas as coisas, está se referindo aos céus e à terra e tudo que nele há, foram criados por Deus. E novamente em João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 3, afirma essa mesma verdade, que diz assim, João, capítulo 1, e o versículo de número 3, diz o seguinte, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Essa é a afirmação do apóstolo João, afirmando isso, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aqui se referindo a Jesus. Mas não vou voltar aqui no assunto da Trindade, porque já conversamos acerca disso. Então todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por Deus. Gênesis afirma isso e João também no Evangelho de João afirma essa mesma verdade. E Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo também afirma essa mesma questão. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, é que podemos ver, e as invisíveis foram criadas por ele. Por Deus, e Paulo aqui novamente se referindo a Jesus. E conforme vimos nos estudos anteriores, todos os membros da Trindade se envolveram nesse processo da criação, tanto no processo da criação como na manutenção e no cuidado da criação. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo estão envolvidos no processo e na manutenção da criação do universo e de tudo que existe, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Deus falou tudo, Ele falou e tudo veio a existir, tudo passou a existir a partir da fala de Deus, desde a terra e as águas até as plantas e os animais. Isso está claro em Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 25. Ou seja, tudo passou a existir a partir da fala, da palavra poderosa de Deus. Tudo. Isto é, a criação, exceto o ser humano. Por que exceto o ser humano? Tanto o homem quanto a mulher foram criados pelas próprias mãos de Deus e receberam a vida do próprio sopro de Deus. Diferentemente do restante da criação, que passaram a existir pelo poder da palavra de Deus. Por isso que eu disse, exceto o ser humano, porque Deus colocou a mão quando foi criar o ser humano. Fomos tocados, o ser humano foi tocado por Deus no processo da criação, tanto homem como mulher. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, confirma aí comigo,
capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou, ou tornou-se ser vivente. E no versículo 22 afirma essa mesma questão. Então essa criação íntima, por que íntima? Porque Deus não só passa a criar o homem pelo processo da sua palavra, mas também coloca a mão e molda esse ser humano que é criado por ele. Essa criação, esse envolvimento íntimo é exclusiva na criação do ser humano, e é um sinal do lugar especial que Deus determinou que os seres humanos tivessem em sua criação. Isso é óbvio, porque mostra a singularidade do ser humano na criação em termos gerais. Além disso, os seres humanos são únicos. São os únicos que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Confirma aí comigo Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Percebe que, diferente do restante da criação, o homem, não só no processo de ser criado, é diferente, não é pelo poder da palavra simplesmente, mas Deus molda, coloca as mãos na criação, e não só isso, o ser humano passa a ser exclusivo e único no sentido de que somente ele recebe essa referência ímpar de ser criado à imagem e à semelhança de Deus. E ser feita a imagem de Deus significa ter como ele e ser como ele, um representante dele aqui na terra. Ser feita a imagem de Deus significa ser como ele, como Deus, e representar Deus em tudo. Esse é o grande desafio e o propósito do ser humano. Como imagem divina, o ser humano é o auge, e alguns usam até a expressão que o ser humano é a coroa da criação, mais parecido com o seu Criador. De todas as criaturas, o ser humano é o que mais se parece com o seu Criador do que qualquer outra criatura, e o único desígnio ou designado para dominar sobre o resto da criação. Foi o homem que Deus colocou para governar e dominar sobre todo o restante da criação. Isso está em Gênesis capítulo 21, ou capítulo 1, perdão, capítulo 1, o versículo 28 e o 31, que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Você percebe que essa singularidade do ser humano no processo da criação, por isso que alguns colocam o homem como coroa da criação, ou seja, que o ser humano é o auge da criação de Deus. E há muitas teorias científicas que conflitam diretamente com essas perspectivas bíblicas da criação.
E eu quero deixar bem claro aqui, e até para os jovens que estão nos assistindo aí, e estão nas universidades, nas escolas, eu quero deixar bem claro que o que eu estou dizendo é que há muitas teorias científicas que conflitam diretamente com a perspectiva bíblica da criação, tais como a teoria de que todos os seres vivos vieram a existir como resultado de mutações aleatórias durante um longo período, aí, como a teoria da evolução, e não como resultado do projeto inteligente, intencional de Deus e do seu infinito poder. São teorias, e teorias científicas que não enxergam Deus como Criador. E essas teorias deixam de conceder-nos a dignidade que é representada pelo relato bíblico. Vou abrir um parênteses aqui e mostrar a importância do relato bíblico nessa obra da criação de Deus. E partindo do princípio de que Deus criou todas as coisas e o homem como coroa da criação. Essa cosmovisão, essa visão bíblica dá ao homem dignidade, responsabilidade e coloca esse relato bíblico, ele coloca e concede ao ser humano algo singular nesses debates sobre direitos humanos, sobre respeito ao outro e coisas desse tipo. Então a visão bíblica clara e objetiva da Bíblia traz um equilíbrio e traz uma facilidade melhor e coerente para nos dar resposta a essas polêmicas que se levantam nos dias de hoje, sobre o respeito, sobre a tolerância, sobre a igualdade, sobre os direitos humanos e coisas desse tipo. Mas voltando aqui ao estudo bíblico, as Escrituras ensinam que, embora Deus não tivesse necessidade alguma de criar qualquer coisa, Ele escolheu criar-nos e criar-nos à sua imagem. Deus não sentia falta de nada. Ele não criou porque estava com falta ou com necessidade de ter uma companhia ou alguém para conversar, não. Lembrando aqui que a Trindade é a perfeição, ou seja, esse diálogo entre as duas pessoas, essas três pessoas, uma harmonia perfeita. Então Deus não era carente, não sentia desejo simplesmente ou necessidade de criar. Deus quis criar e Ele nos criou. E não simplesmente nos criou, mas nos criou ainda a sua imagem, a sua semelhança. Então, por outro lado também, às vezes, as observações científicas do mundo podem corrigir algumas concepções errôneas das pessoas, alguns equívocos que as pessoas cometeram na percepção bíblica acerca de determinados assuntos. Em certa época, muitos cristãos pensavam que a Bíblia ensinava que o Sol girava em torno da Terra. Eles se opuseram às teorias de homens brilhantes como de Galileu, as teorias de Galileu, cujas observações desse astrônomo, Galileu, o levaram a crer que a Terra girava em torno do seu próprio eixo e ainda orbitava em torno do Sol. Olha que interessante. E a certa altura, a igreja finalmente reconheceu que a Bíblia nunca ensinou que o Sol orbitava a Terra. E assim ela pôde aceitar as observações de Galileu. O que eu quero dizer com isso e por que eu destaquei essa questão? Porque, assim como essa observação simples, mas que teve implicações seríssimas na história da igreja, por pessoas cristãs que interpretaram de maneira equivocada a Bíblia Sagrada, depois elas tiveram que voltar atrás e reconhecer que não era a Bíblia que estava afirmando tal coisa, mas que as pessoas a interpretou de forma equivocada.
E hoje, devemos voltar para a Bíblia e ter esse cuidado de não querer afirmar o que a Bíblia não está afirmando, mas sim permitir que a Bíblia fale por si mesma. Então devemos ser cuidadosos, então, ao falar de questões sobre as quais a Bíblia não trata de forma clara e de forma objetiva. Devemos ter muito cuidado acerca disso. E quando as nossas observações do mundo natural parecem conflitar com a nossa compreensão das Escrituras, porque acontece isso, parece que as nossas visões, a nossa cosmovisão, a nossa visão acerca do mundo e ainda algumas questões científicas parecem conflitar o mundo natural, né? Trazer conflito com as nossas perspectivas bíblicas. Então, devemos tomar cuidado, prestar atenção novamente em ambos, tanto nas questões naturais, científicas, como também tentar compreender e descobrir um ponto de equilíbrio na compreensão científica do mundo natural e na compreensão do que a Bíblia diz acerca desse determinado assunto que está nos trazendo algum conflito. Devemos ter todo cuidado nessa questão, para não afirmarmos aquilo que a Bíblia não está afirmando. Então, devemos descobrir em que ponto a nossa compreensão está limitada e o conhecimento imperfeito de um deles, ou de ambos às vezes, talvez estejam equivocados. Às vezes nós podemos estar equivocados, tanto na questão científica, como na questão bíblica. Então devemos ter muito cuidado em afirmar tal coisa. No fim, a compreensão adequada da ciência e a compreensão adequada da Bíblia, vamos perceber que nunca serão conflitantes, ou eu afirmo que até o momento não traz conflito algum com as revelações bíblicas e as declarações científicas. A Bíblia é clara. Deus criou do nada. E eu volto a repetir aqui, que a nossa intenção aqui é trazer uma teologia bíblica, amparada pela Bíblia. Então, a Bíblia é clara em afirmar que Deus criou do nada a terra e tudo que está nela, e sobre ela. Ele criou o homem do pó da terra, do mundo que ele havia criado. É assim que a Bíblia relata. Antes da criação não existia nada, senão Deus. É outra afirmação da Bíblia. Lembrando que a Bíblia não tem um propósito de querer defender e provar a existência de Deus. Ela parte do princípio que Deus é e Deus cria, e cria a partir do nada. Por isso, nada a não ser Deus é eterno. E esse conceito de eternidade, nós já falamos anteriormente, que o conceito de eternidade não é simplesmente que Deus dura para sempre, não, mas é que Deus sempre existiu, ao contrário do mundo e da obra das suas mãos, da sua criação. Deus é eterno porque ele sempre existiu. Nada a não ser Deus pode, portanto, governar sobre o que ele criou. É ele que governa tudo e todos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Visto que somos o produto especial da criação divina, esse fato deveria nos deixar profundamente humildes e nos levar de joelho. Ao contrário do que muitos dizem, que a teologia e o estudo aprofundado da Bíblia torna as pessoas arrogantes, soberbas e frias espiritualmente, isso é uma mentira, porque o estudo teológico, bíblico, coerente, leva as pessoas a uma profunda humildade e adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Deus criou do nada o universo, mesmo não precisando. Desse modo, ele deve tê-lo feito com um propósito. Existe um propósito nessa criação, no mundo, nas nossas vidas, na obra das suas mãos, no modo geral. Há um propósito estabelecido. Visto que somos resultado especial da criação divina,
Isso deveria inspirar em nós um sentimento de dignidade, de desejo de adorar cada vez mais esse Deus que nos criou, mesmo sem tendo a necessidade de nada. Então eu quero encerrar a aula de hoje mostrando que o estudo bíblico coerente não entra em conflito com a ciência e nem deixa as pessoas arrogantes e frias espiritualmente. Pelo contrário, traz uma coerência entre o relato bíblico e as questões científicas do mundo natural e leva-nos a uma humildade e reverência a esse Deus revelado na Bíblia como Criador, que cria mesmo sem ter necessidade de nada e de ninguém, e que nos cria o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Não só isso, deixando a responsabilidade de domínio sobre tudo aquilo que ele criou, ou seja, uma responsabilidade com a obra das suas mãos. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e fique atento, porque nas próximas aulas nós vamos trazer as implicações dessa responsabilidade da criação e da singularidade do ser humano nessa obra e nessa criação divina. Amém? Que Deus os abençoe e te dê um ótimo domingo na presença de Deus. Curva sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por essa palavra, por esse estudo, e que em tudo, Pai, o teu nome possa ser glorificado, Senhor. Que nós possamos reconhecer a tua grandeza em tudo que o Senhor criou. E diante de toda essa complexidade, Pai, e dificuldade que nós estamos passando, nós viemos nos submeter à tua vontade e entender que somos obras das tuas mãos, ó Pai. Somos criaturas tuas. Deus, o Senhor que nos criou, e nos criou com um propósito estabelecido. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?